Acho que tem gente que não consegue nem identificar tanto a gravidade da situação, isso por vários motivos. Um dos motivos é a imprensa, por exemplo, a imprensa tradicional. Não comunica a narrativa que está acontecendo, então tenta, enfim, apoiar ou estar junto com a narrativa que está sendo desenhada pelo STF. Então muitas pessoas ainda não sabem, então vê o erro, não acha que é tão grave, engole, não acha que é tão problemático ter um jornal derrubado. Vou voltar no livro do Marcília, que também tem um exemplo da Cruzoé que me pegou bastante. Ele conta que o Marcília advogou para a Cruzoé e aí a Cruzoé recebeu um ofício para derrubar uma manchete que falava sobre determinado tema, que era o amigo do meu pai. E a Cruzoé censurou e daí postou outra, escrito matéria censurada. A anterior foi censurada. E aquela também foi censurada e também foi passível de multa. Ou seja, eles não podiam nem passar a informação de que eles tinham recebido uma censura da matéria anterior. E tem pessoas que não acham isso grave. Tem pessoas que vão falar, mas veja bem, é extensão, né? De uma é a extensão de outra. A Cruzoé deveria ter entendido que se o juiz mandou censurar uma, outra também é relacionada, então também não deveria ser publicada. O que é surreal. Não é natural a gente achar que uma manchete deve ser censurada e, se for censurada, que ela não pode nem ser avisada que é censurada. Então, quando a gente conversa com as pessoas comuns, eu acho que falta ainda o entendimento do que é censura e por que a liberdade de informação é tão importante. Porque, no fim das contas, elas não vão ter acesso à informação, como a gente falou anteriormente. Elas não estão sendo caladas, elas não estão sendo proibidas de fazer alguma coisa ou outra. Elas só não estão recebendo informação e elas não acham isso tão preocupante. E aí, quem acha, quem se envolve, quem percebe a gravidade disso, aí cabe a essas pessoas informarem, né, como a Gazeta do Povo faz, e trazerem para a população a gravidade que a gente tem nessas ações dos Supremos todas. É muito sério e isso impacta, sim, a vida das pessoas. Não receber uma informação, não receber uma manchete é preocupante para uma democracia. A gente estaria mais ou menos como aquele sapo que está dentro da água, dentro do caldeirão, né? E a água vai esquentando aos pouquinhos e ele não se dá conta de que aquela água vai ferver e vai cozinhá-lo. Só que no meio do caminho tem uma eleição o ano que vem, né? Pode ser que alguém meta o pé nesse caldeirão e vire essa água aí e o sapo se salve. Mas, de certa forma, a gente está um pouco anestesiado, então, em função de não sofrer diretamente na pele ou não perceber. E aí eu levanto uma questão. Os veículos de comunicação, de uma forma em geral, alguns grandes veículos, eles, às vezes, erram o foco de propósito ou é por causa de um vício já da forma como se cobre um tema? E eu dou exemplo na discussão de hoje envolvendo o debate que teve lá entre a ministra Marina da Silva e senadores numa comissão do Senado. Tudo que está se falando agora é que os senadores teriam sido muito grosseiros com a Marina, que ofenderam ela, que foi misoginia, etc. Mas, na verdade, o ponto de debate ali, e que ela estava sendo questionada, é o atraso para o país das licenças ambientais que não saem nunca, que criam dificuldades para vender facilidades. São 27 mil normas que existem para regularização ambiental de um projeto no país. Então, o Congresso aprovou uma lei, mas os veículos de comunicação em geral, a esquerda e parte do governo diz que essa lei ela é uma lei para fazer passar a boiada e vai nessa linha. E parece que esse discurso continua, né? Ninguém entra no mérito da questão ali. Ué, o que foi feito, essa modernização da lei ambiental, ela é boa para o país? Vai mesmo destravar investimentos? Não. Agora tudo que se discute é se os senadores foram muito grosseiros com a Marina da Silva e aí uma certa vitimização. Dou um exemplo assim para dizer como a cobertura midiática, por vezes, ela é enviesada e vai para um lado fácil, não vai? Não, eu acredito que a mídia e a imprensa têm grande parte de culpa em toda essa história, repercutindo uma narrativa que era gerada, ou que é autorizada, pelo menos, pelo Supremo, de que a gente viveu uma ameaça de golpe de Estado no Brasil, de que tem criminosos que queriam abolir o Estado Democrático de Direito, incriminando essas pessoas. Só recentemente a gente está vendo grandes órgãos de mídia da velha imprensa se manifestando contra algumas decisões. E aí eu trago uma pesquisa do ano passado, enquanto a Anny estava falando, eu levantei aqui, de 29 de março de 2024, uma pesquisa de opinião pública sobre a atuação do Alexandre de Moraes. 33% apenas dos brasileiros classificam a atuação do Alexandre de Moraes como ruim ou péssimo. E isso, para mim, é alarmante, porque a gente tem 37% que acham um trabalho bom ou ótimo e 24% que acham que é regular. Ou seja, grande parte da população brasileira não acha
a atuação do Alexandre de Moraes censuratória ou ditatorial ou antidemocrática. Não, acho que ele está fazendo, está cumprindo o papel dele. E aí acho que entra aquilo que o Marcília falou, de que é muito difícil você perceber uma ditadura que vem do judiciário, que vem do STF. A maioria das pessoas nem entende como funciona o judiciário, como funciona o STF. Ela fala qualquer cara na rua, ele pensa na eleição, ele pensa que ele pode votar no presidente. Está muito distante essa realidade do judiciário, está muito distante o ministro Alexandre de Moraes. O que ele está fazendo, por que ele está fazendo, por que ele tomou essa decisão? E aí a gente vê a imprensa sendo conivente com isso. É claro que a Cruzoé, o antagonista, foram os primeiros a sentirem na pele isso. Depois a gente teve o Oeste, Jovem Pan, outros órgãos que também foram sentindo isso na pele e foram também denunciando cada vez mais. Mas a grande mídia, a grande imprensa reforça isso. E aí a gente tem que entender por que grande parte do Brasil ainda não vê a atuação do Alexandre de Moraes como ditatorial, como problemática.